Bom, gente, hoje a gente está aqui com os professores de Humanas para a gente falar um pouco sobre os nossos povos indígenas em homenagem ao feriado 19 de abril. E aí a gente vai saber um pouquinho mais de como é que funcionam as coisas para suprir tantas curiosidades de vocês quanto a nossa também. Vamos lá. Carol, a gente queria saber por que a gente comemora o feriado 19 de abril, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que saber de onde veio lá atrás essa história. Na verdade, existiu um congresso no México. Esse congresso foi justamente no dia 19 de abril que foi esse congresso. E esse congresso foi o primeiro congresso indígena lá no México. A ideia dele era justamente para poder proteger, já começar a proteger os povos a partir daí. E aí, dando continuidade a esse dia, sempre no dia 19 de abril de cada ano, eles resolveram fazer com que isso ficasse um marco. Por quê? Eles começaram a observar, através de várias nações indígenas que estavam sendo dizimadas, o que estava acontecendo com eles e em relação também à questão da alimentação, de território que eles estavam perdendo. Então, o cuidado com eles, digamos que foi nesse congresso que começou a ter esse alavanque, assim, no dia 19 de abril, eu não lembro o ano, mas foi lá no México. Entendi. E aí a gente tem uma pergunta muito polêmica que está repercutindo bastante agora. Por que a gente não fala mais Dia do Índio e agora a gente fala Dia do Indígena? Qual é a diferença deles? Tem diferença. Eu posso falar e Vitor pode até complementar se quiser. Porque, na verdade, muitos falam também povos originários, tá? Eu, particularmente, Carol, como professora e como pessoa, também, assim, eu prefiro chamar indígena. Essa ideia, na verdade, foi uma vontade, um desejo que uma deputada federal, que também é indígena, o nome dela é Joênia Uapixana, ela é deputada federal, e aí ela criou essa lei, desde 2022, para que os povos indígenas parassem de chamar de índios. Já tem aquela coisa de que encontrei as índias, tá? E os índios. Então ela quis tirar essa coisa selvagem, né? Essa coisa primitiva, só podia ser uns índios e tal, enfim, para poder se chamar de indígena. Mas aí pode se chamar também de povos originários do Brasil, sem problema nenhum. Entendi. Mas é tanto que é lei. Tá? Se você vê alguém falar, eles mesmos às vezes nem sabem, porque como é lei, aquela coisa assim, muitos ainda estão naquela coisa assim mais, né, como é que eu vou dizer, um pouquinho atrás, aí muitos ainda se chamam de índios, mas o certo... E até o costume do dia a dia, né? É indígena, né? Exatamente. Até, em determinado momento é até pejorativo, porque você falar, não, índio, como o Carol falou, remonta a uma questão primitiva, remonta a uma questão histórica de que, naquela época em que o Brasil foi descoberto. E é preciso que a gente entenda que o Brasil já era povoado pelos povos originários, pelos indígenas, pelos povos nativos. E, na verdade, o Brasil ele foi invadido, ele foi conquistado, ele foi colonizado a partir de 1500 e não descoberto. É verdade. E aí a gente também quer saber como é que está a mídia dos livros escolares para essa visão de, tipo, limitada de como era antigamente e como se vê os povos originários agora. Bom, eu posso falar com experiência pessoal. Eu me formei em 2009 e a gente não tinha cadeiras no curso de História voltados, por exemplo, para os povos originários, né? Nem também para os povos quilombolas, para os povos afrodescendentes. A gente tinha que suprir essa falta de uma grade curricular voltada para esses povos, né? Para os povos indígenas, para os povos de origem africana, né? Da forma que a gente pudesse. Hoje o material ele traz muito mais coisas, mas a gente ainda sente a necessidade de que seja trazida, de que seja trabalhada, escutando os próprios povos indígenas. Sim, a gente vê uma literatura voltada para o ensino das tradições, o ensino dos costumes, mas ainda é muito superficial. Por quê? Porque os povos que são mais interessados, que são eles, os povos indígenas, eles não são tão ouvidos. E assim, se a gente for fazer uma comparação em relação aos nordestinos, vamos lá, no geral. Se você pegar os livros que são feitos, sei lá, qualquer outra editora, os livros lá do sul e sudeste, e como é que eles veem o nordeste? A gente tem aquela ideia de que o nordestino que está lá na seca, passando fome, os indígenas também. Tá? Eles ainda têm aquela ideia do indígena tá na caça, tá na pesca. Não quer dizer que eles não façam isso, não. Eles fazem sim. Mas não tem aquele cuidado de saber onde estão ainda, sabe? Aqueles povos, aquelas aldeias, aquelas nações, né? Que, também um detalhe, tá? Não é muito válido chamar tribo, tá?
é melhor chamar nação, uma nação indígena. A nação Funiô que está vindo aí, entendeu? A ideia é essa, é uma nação, uma comunidade, é uma nação. Tribo, enfim. Mas evoluiu, digamos assim, evoluiu em relação às editoras, com o lançamento dos livros e tal, mas eu acredito que deveria ter mais, porque no Brasil, no geral, ainda tem muitas nações indígenas por aí, mas perdidas, assim, sabe? Ninguém vai lá para procurar, para poder filmar, sabe? Documentar, ter evidências para poder... É tanto que isso de trazer a Nação Funiô para cá, para o SESI, é uma coisa que eu vou atrás, sabe? Eu faço maior questão, porque é necessário que tire, sabe, essa visão que tem. Ah, lá vem os índios. Vai vindo como? De barco, sabe? Que a gente escuta uma coisinha ou outra. Tem que tirar isso. E essas nações indígenas, elas, assim, puxando o gancho das curiosidades do que a gente quer saber, elas falam português ou elas falam outras línguas, assim? As línguas indígenas, culturais delas? Elas também falam. Elas falam português. No Brasil tem 266 266 pessoas, assim, nações que falam, indígenas. Elas falam 150 idiomas. Caraca. Tá? Não é tanto que a gente tem a prova aqui no SESI Paulista, quando o Nádia fez o dicionário. Foi. Indígena, foi perfeito aquilo ali. Mas elas falam português também. Agora, entre eles também gostam de deixar o seu costume intacto. Eles falam entre si a língua deles. É tanto que a Funiô fala. Ela falou isso na última vez. Isso. Que entre eles conversam de acordo com... É uma das poucas tribos que ainda consegue manter um dialeto, uma conversa na sua língua original, na sua língua nativa, exatamente. Eles são um dos povos de todo o Brasil que ainda consegue ter essa... Boa parte deles não conseguem falar apenas na língua nativa, né? Eles falam na língua nativa com uma mistura de português, porque o processo de colonização, o processo etnocêntrico de imposição cultural do branco europeu foi muito forte. E é muito difícil esse resgate depois de um apagar histórico, cultural tão grande que eles sofreram. É muito difícil. E puxando para esse gancho dos povos indígenas, os povos não, as nações indígenas, eles têm falado... Esse preconceito que a galera tem de, que vive na mata, que não sei o quê. Eles moram na cidade, assim, nas áreas rurais, nas áreas urbanas também? Também. Gente, olha, é tanto que tem muitos indígenas que fazem faculdade, Pronto, teve uma que eu lembro que na conversação que a gente teve uma vez, ela falou que no início da faculdade que ela estava fazendo, e inclusive tem a cota, né, para eles também, ela disse que tinha vergonha de dizer que era indígena. Ela tinha vergonha. Depois, claro que acho que se arrependeu até hoje de ter feito isso. Mas é porque ela tinha receio de ter esse preconceito com ela lá. Então ela tinha vergonha de dizer que ela era da nação tal. Mas no decorrer do curso, ela começou a ganhar força, tá? E dizer, não, que vergonha de quê? Eu sou assim mesmo e vou levar... Então, assim, eles moram na cidade para poder estudar. Existem juízas que são indígenas. Agora, claro que os mais antigos, os mais velhos, eles preferem morar na zona rural, tal. Assim, se a gente for olhar a parte geográfica, ultimamente... Até quem é da cidade, o cidadão mesmo, tá querendo fugir. Tá fazendo aquele êxodo urbano. Tá indo lá pra zona rural. O ar mais, né? Com mais condições de... É a valorização que eles dão, sabe, Nathalie? Eles até moram na cidade, mas eles valorizam muito o verde, sabe? A cultura deles, exatamente. Né? Na mata vão sim, ficam lá e tudo mais. Até por uma questão não só de qualidade de vida, mas também por uma questão de resgate, de vivência, de resgate aos costumes, às tradições. Herança, né? A herança, uma Tradição, herança cultural. Herança e religião. Isso que você falou é muito importante, isso que o Carol também citou. Por exemplo, tem um documentário que a gente sempre trabalha, principalmente nos primeiros anos, que é o Falas da Terra, que mostra indígenas que vão para o mercado de trabalho que até certo tempo atrás não era enxergado. A gente também trabalha independente do povo, né, da crença, do costume, essa questão da identidade de pertença. Então eu me lembro que tem logo no começo do documentário que a menina quebra o braço e aí o pai leva ela para um hospital. Ela pergunta, pai, o que o médico faz? Aí o pai explica, o médico ele conserta a gente. Aí ela fala assim, eu quero consertar a gente também. E aí, isso é muito importante porque quando você se depara com uma indígena que é médica, que é advogada,
que é engenheira. Eu me lembro que o documentário também fala de cientistas, que fala de rapper, que fala de digitais influencers. Tatuadores. E isso é muito importante, porque eu falei, não, eita, eu também posso fazer isso? Então, isso abre um leque muito, muito grande, porque a gente que não vivencia essa tradição, que não vivencia a cultura, a gente nunca vai conseguir entender o que são anos, ou o que é viver dentro de um povo, de uma cultura que teve anos de cultura apagados, né? Uma imposição cultural muito forte. Isso. A falta de valorização, né? Exatamente. E assim, a gente como escola, como vocês professores e a gente como alunos, o que a gente pode fazer pra gente, a gente ensinar as pessoas, vocês como professores dentro da sala de aulas e a gente, pros nossos amigos, pra nossa família, de, como valorizar mais esses povos, assim, no dia a dia e tal. De incluir eles dentro da sociedade sem o preconceito. Eu vou responder até com uma ação que você fez hoje, quando a gente estava na cotinha para poder trazer eles. E aí Natália disse assim, professora, eu vou contribuir, mas assim, eu já vi a apresentação dele, não é porque eu nunca vi, é porque eu gosto, eu quero que eles venham. E isso é um dos motivos, é uma da ação, digamos assim, que faz com que valorize eles. Você vai fazer com que ele venha para cá, mostre um pouco da sua cultura. Até mesmo, Nathalie, eu estou escutando alguém falar sobre, tu viu que o índio... Não, índio não, meu. É indígena. Não, mas é porque... Não, por que não? Não é só dizer que... É tipo aquela coisa do racista. Não, eu não sou racista, tem que ser anti. Não é só... Você está escutando alguém falar mal do indígena, você vai lá e defende assim, por que não? Já que ele faz parte da nossa cultura, eu acho que é um trabalho de formiguinha, sabe? É um trabalho que a gente realmente tem que vestir a camisa. Por que não? Gente, é Brasil, eles fazem parte, sabe? Eu acho que a herança que a gente tem, muitas coisas que a gente tem, a gente herdou deles. Se a gente for parar para enumerar o que foi, nossa, e quantas coisas mais eles têm para passar pra gente, a gente nem sabe. Por causa desse preconceito que a gente tem. Eu estava até comentando hoje com Carol que uma das perguntas que foi feita aqui que foi o porquê desse nome do indígena agora e não do índio. Eu falei que Carol, na nossa sala, dando aula, ela prega muito isso quando ela vai dar aula sobre a cultura dos indígenas e tal. E ela sempre fala, e toda vez agora que eu vejo alguém falando errado, vem aquela vozinha na cabeça de Carol dizendo, gente, não fala assim, porque são os povos indígenas. E sempre vem aqui e fica gravado, entendeu? Então, assim, eu acho que isso realmente é muito importante. E uma coisa que eu lembrei, que até a indígena Bianca, da Funiú, ela disse que ela não gosta nisso no carnaval, sabe, essa coisa da caracterização, da fantasia, né? Vamos fantasiar de índio, ela não gosta, por quê? Fantasiar, sabe, uma coisa é você homenagear, mas como, de que maneira você vai homenagear, sabe, então ela uma coisa que falou, não gosta, o gesto que o pessoal faz, isso aí também não, isso é uma coisa de chamar pra guerra, falta de respeito, então são muitas coisas que a gente não sabe. E quando a gente vê uma criança fazendo, a gente tem que chegar não faz assim não. Mas meu pai disse que não sabe. Não, porque seu pai tem aquele pensamento, mas bora mudar, começar a fazer isso. E assim, qual é um exemplo de liderança que a gente pode ter pra toda essa história de dizer assim, gente, isso aqui é uma referência de toda essa cultura que a gente vê nas nações indígenas e tal, pra gente querer assim acompanhar historicamente falando? Tem muitos, viu? Tem muitos. Agora tem uma ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Sônia Guajajara. Mas aí tem também, assim, vários autores. O Daniel Munducuru. Sim. Tem o Ailton Krenak. Esse Krenak, ele é muito inteligente. Muito. Inclusive, assim, na década de 80, ele foi um dos primeiros a ir até o Planalto para dialogar, para tentar falar, para tentar comover a população. Ele se pintou no Planalto, no Congresso, ele se pintou, ele bem novinho se pintou, ele agora tá idoso e tal, mas ele se pintou, sabe? Foi uma referência, pô. E assim, eu acho que isso é muito importante pra gente, assim, como... Não só como aluno, como professor, mas como pessoa, assim, pessoa assim de fora falando. Ter cultura da nossa história, da nossa história brasileira, né? Então, assim, que a gente possa realmente trazer mais essa falta de discriminação. Eu lembro que, inclusive, até o ano passado, quando a gente assistiu a apresentação da Tribo Funiô, eu achei muito bonito que as crianças, elas, desde pequena, elas já falam as línguas. Já estão dançando. Quando teve aquela roda que todo mundo fez parte junto, que eles cantaram as músicas, as crianças cantavam também. Sim. Inclusive, eu até comprei um daqueles brincos que eles fazem, que eu acho muito bonito. Toda a arte deles, assim, que é muito
pouco valorizada. Eu comprei uma pulseirinha que pode ser usada também, não eu usava, né? Eu cortei um tempo desse que torci o pé, inchou. E um detalhe, Nathalie. Mas é muito bonito o trabalho dele. São pessoas carentes. Exatamente. Carentes. Por conta dessa desvalorização, é difícil para arrumar emprego, sabe? As pessoas ainda olham assim, com aquele olhar. Acha que eles não sabem fazer nada, que eles não têm qualidades, que eles não têm Exato. habilidades, sabe? Que eles não vão saber se portar, tá vendo que eles não vão saber se portar numa entrevista, tá vendo que ele... E não é por aí. E o momento que muitas nações que até então são carentes, né? Não vou dizer que são todas, que eu não conheço todas, mas o momento que eles têm de mostrar a cultura, de vender suas artesanato é esse. É verdade. Sabe? É aquela coisa, vamos vender aqui, mas fulano sabe fazer, é mais barato, o dele é mais caro, tá, mas vamos pensar naquela coisa da empatia, e se fosse o seu povo, sabe? Porque eles vão levar para a nação dele, tudo que eles recolheram aqui, vão levar para lá, vai passar um ano mais, para no outro ano, entendeu? Isso é super importante. Tanto a gente como escola, como pessoa, Sim. também mostra muito sobre quem a gente é de cultura, né? Mas isso é muito bom pra gente saber que a gente tem que ter ciência dos nossos povos originários, né? De onde a gente veio. Sim. né? Negá-los é negar a nossa própria história. Exatamente. Sim, é verdade. Então, assim, a gente teve aqui um grande bate-papo de várias curiosidades que a gente pôde suprir Só faltou aqui. um cafezinho. É verdade, é verdade. Que a gente conseguiu saber de muita coisa e que eu espero que vocês, tanto quanto eu, vão levar isso lá pra frente, né? E aprender e ensinar também pras pessoas que não sabem ainda, porque isso é muito importante, tanto pra a gente quanto pra vocês. E é isso. Espero que vocês se inscrevam aqui no canal da gente e deixem o like. E é isso. Um beijo.